Oi, gente. Miguel Meiras aqui, seu analisador de jogos favorito. E hoje eu tava meio nostálgico. Tava pensando no melhor ano da história dos games. 2018. Mano, é cada título absurdo que saiu aquele ano. Teve Celeste, teve Super Smash Bros, teve Gris, teve Red Dead Redemption 2, teve Among Us. Aí eu pensei assim, por que, pra começar esse canal com o pé direito, eu não faço uma review do jogo que ganhou The Game Awards daquele ano? Exatamente. Falar do jogo God of War, produzido pela Santa Monica Studios. God of War esse que foi o comeback de uma das maiores e mais amadas franquias dos games. Aquele jogo que se inspirou em tudo que Devil May Cry fazia de bom e aí se fundiu para fazer um dos títulos mais clássicos da história do PS2. Os três primeiros títulos da série são muito viciantes. O estilo de gameplay hack and slash, misturado com o carisma do Kratos, e a história do jogo, faz essa série merecer todo o amor que ela recebe. Na Grécia, o Kratos era um cara ruim. Era um cara sangue ruim, era um cara mau. Era um cara mau, o Kratos, na Grécia. Você não queria topar com ele. Ele matava qualquer um que aparecesse na frente dele. Principalmente se fosse um deus. Mas aqui, no título de 2018, você não vê esse Kratos. Você vê um Kratos querendo viver uma vida mortal e comum, com seu filho e sua esposa, escondido em Midgard, um dos nove reinos da mitologia nórdica. E isso já leva a gente ao primeiro ponto que deve ser debatido no God of War 2018, que é a mudança no direcionamento que a Santa Mônica tomou no desenvolvimento. Tipo assim, além da gente estar numa mitologia diferente, com um protagonista amadurecido, tem várias coisas que mudaram até na gameplay. Por exemplo, a gente não tem mais aquela câmera adaptável dos jogos antigos. A gente tem uma câmera em terceira pessoa normal, igual qualquer AAA de hoje em dia. E muitos fãs assíduos não gostaram dessa mudança. Eles gostavam daquela câmera que mostrava os cenários, ia pra longe, não sei. Já eu acho um ponto positivo. Além da câmera, muita coisa mudou. Por exemplo, o contador de combo sumiu. O Kratos não usa mais as lâminas do caos. Ele usa um machadão de gelo, né, para combinar com a mitologia nórdica. E também agora o jogo tem umas mecânicas de RPG. Você pode escolher sua armadura melhor, a empunhadura da arma melhor pra ela dar mais dano. Sei lá, não gosto de RPG, não gostei dessa mudança, achei desnecessária. Eu considero a gameplay do God of War 2018 menos divertida que os últimos três títulos da série. Mesmo que não seja pouca bosta. É muito da hora você ficar girando seu machado, você botando seus inimigos pro alto, tacando seu machado pra longe. E não é uma gameplay chata, longe disso. Mas eu, no máximo, fazia sessões assim de 3 horas e meia jogando um God of War. Enquanto nos títulos antigos eu zerava numa sentada só. Outra coisa que eu quero pontuar também são os gráficos desse jogo. Eu sei que sempre tem aquela parcela que fica, gráfico não importa, mano, olha isso. E outra coisa, a engenharia de som desse jogo que é bizarra. Eu nunca vi uma engenharia de som melhor em todos os jogos que eu já joguei na vida. É, é muito louco. Quando eu falei com a Serpente do Mundo pela primeira vez, eu achei que meu fone tinha estourado, alguma coisa assim, porque é irreal. Stay calm, boy! I am! This is great! Quando você abre o menu do jogo pela primeira vez, já aparece o Kratos na sua tela, paradão, farmando aura. E aí, quando você dá play, ele te leva pra primeira cutscene do jogo, o que eu acho algo muito foda. Quando eu joguei, eu achei algo absurdo. E aí, ele corta uma árvore que tem uma runa de proteção nela, e depois a gente tem que levar a árvore pra casa. E aí a gente descobre o nosso primeiro personagem importante pra história, o Atreus. Muita gente gosta do Atreus, muita gente não gosta do Atreus. Ele gera muita polêmica. Eu gosto muito do Atreus, eu acho ele um personagem ótimo pra história. Ver a evolução de caráter dele no jogo é algo muito foda. Tipo assim, no começo do jogo ele é só uma criança
que precisa ser ensinado das coisas. E aí no meio do jogo ele é um filho da puta. E no final do jogo, ele se torna uma pessoa melhor. Igual o Kratos. O Kratos teve todo o desenvolvimento dos últimos jogos. E o Atreus só teve esse, mas os dois passam a mesma sensação. A única coisa que eu não gosto do Atreus é a função dele em batalha. Tipo assim, ele tem as flechas dele e elas são baseadas em cooldown. E o especial dele também. Só que não tem nenhuma estratégia que você pode usar para fazer isso mais útil do que realmente é. Então no fim você só fica spamando o botão de flecha dele. Eu ficava apertando F o tempo todo. E quando chega o especial dele, você também usa e ponto. E eu acho que ele tem um problema que o Kratos também tem, que é o primeiro especial que ele ganha. O Kratos ele ganha um especial que ele levanta o machado. E aí dá um dano em área que pega bastante gente. E o Atreus tem os lobos dele. O Kratos ganha outros especiais com animações muito mais da horas e doidas, só que ao mesmo tempo não são mais úteis do que esse primeiro especial. Esse primeiro especial tem tudo que você tem. Tem o dano em área que você precisa, tem um dano consistente que você precisa, tem um cooldown muito baixo, então você pode usar toda hora. Eu não via motivo de ficar catando outros especiais quando você já tem esse. Tem a segunda, a barra de especial do Kratos também, que essa aí eu trocava bastante, porque sempre vinha o melhor. Até eu pegar aquele lá que você melhorava o dano do machado. Esse aí eu fiquei pra sempre. Voltando pra história. A gente descobre que a árvore que o Kratos estava levando pra casa é pra queimar o corpo de sua esposa, Faye, que morreu antes dos acontecimentos do jogo, que a gente não conhece. E depois disso, é revelado pra gente o objetivo principal do jogo, que é levar as cinzas dela pra o pico mais alto entre os 9 reinos da mitologia nórdica. E agora o jogo fica nessa dinâmica até o final, que é assim. Você tá perto do seu objetivo, mas você nunca consegue chegar nele. Agora é só subir essa escada aí. Quem peidou, mano? Aí, filho, chegamos no topo. Ô parceiro, você foi pra montanha errada. Se liga qual é a montanha certa, companheiro. Então é só a gente passar aquele portalzão que a gente zera o jogo. Aí, filho, deu nem 8 horas de jogo e já vai acabar. Prefiro o God of War 3. Caralho, filho da puta! 7 desgraça. Depois disso, o jogo te mostra vários tutoriais, com a desculpa de que você levou Atreus pra caçar. Tudo bem. Aí quando você volta pra casa, alguém bate na sua porta, você pede pra Atreus se esconder no porão e vai atender a visita. No fim, a visita é Baldur, um dos filhos de Odin. Ele tem uma maldição que ele não sente absolutamente nada e ele é imortal. Na época ele era uma figura desconhecida, mas agora ele virou um vilão clássico dos videogames. E por que isso? Porque a primeira boss fight dele é talvez a boss fight mais conhecida dos games. Eu, por exemplo, não sou muito fã da boss fight. Eu acho que tem muita cutscene maquiada por alguns botões e que o moveset do Baldur não muda muito conforme ele volta pra luta. Apesar disso, eu não acho ela ruim. É uma boa boss fight. É que tem outras melhores no jogo. Principalmente a segunda boss fight do Baldur. Muito melhor que a primeira. Mas eu entendo porque a primeira é tão comentada assim. Após essa luta, que o Kratos é vitorioso, a gente conhece vários personagens que são importantes para nossa história. A gente tem a Maga da Floresta, Freya, que a princípio quer ajudar a gente na nossa jornada. A gente conhece a Serpente do Mundo, que eu já falei antes nesse vídeo, e o Brock e Sindri. Os anões que vão servir pra gente como a nossa loja para comprar armadura e essas coisas. Eu acho o Brock um dos melhores NPCs do jogo, se não o melhor. Ele é muito legal. E o Sindri, o pior NPC do jogo. Nossa, que cara chato que é o Sindri. Depois disso, você vai ficar naquele loop que eu falei pra você mais cedo. Onde você sempre vai estar perto do seu objetivo, mas você nunca vai conseguir chegar nele. A princípio, é só você subir essa escada e o elevador e pronto. Você tá no topo dos 9 reinos. Mas não, porque tem uma névoa negra na escada. Então, você vai ficar preso na primeira área do jogo, que é aquele lago central de Midgard, assim, que tá longe de ser ruim. É ótimo. Tem várias sidequests pra você fazer de espíritos lá, que é muito divertido. Eu nunca fui um cara de fazer 100% de jogo, fazer sidequest. Pra mim, eu faço o que for necessário e o que eu tenho interesse em fazer. E eu fiz cada sidequest desse jogo, principalmente os puzzles nas ilhas. Quando você fica de saco cheio de ficar nessa área, você vai falar com a Freya e ela vai te dar uma missão. Buscar uma luz no reino das fadas pra você conseguir tirar a névoa negra que tá naquela escada. E aí você vai perceber como esse jogo tem uma fórmula chata e básica de você ir pro ponto A, pegar algo e levar pro ponto B. E além disso, você sempre enfrenta os mesmos inimigos. Não tem muita variação.
Você enfrenta a caveira, aí você enfrenta a caveira de fogo, aí você enfrenta a caveira de gelo, aí você enfrenta o chefão caveira, tipo assim. Ai, cansa, viu? Mas eu não tô aqui só pra criticar o jogo também, não. O combate do jogo é muito divertido. Então, mesmo que você enfrente os mesmos inimigos, acaba que você foca mais no combate e menos em quem você tá batendo. E além disso, os puzzles desse jogo são algo muito bom. Os puzzles desse jogo é a parte principal do jogo pra mim. E que faz o caminho do ponto A até o ponto B ser algo divertido. Inclusive, é aqui nos puzzles em que o arco do Atreus, que eu critiquei mais cedo, viram algo muito, muito bem feito. Tipo assim, a Freya, ela dá 2 poderes pro Atreus com o passar do jogo. Ela dá um poder de luz e um poder elétrico. Com o poder de luz, você pode atirar em pedras de luz pra fazer pontes de luz. E com o arco elétrico, você pode explodir os bagulho vermelhinho, que eu não sei o que é. Uma mecânica muito boa, que faz os puzzles ser revigorantes e faz o Atreus ser útil pra alguma coisa, essa criança do caralho. Enfim, você vai pro reino das fadas, pega a luz da Freya, você enfrenta as fadas, que são os bichos mais chatos desse jogo. Aquele que te deixa cego é insuportável. E aí você pega a luz da Freya. Você consegue passar a escada da névoa com a luz. Você tenta subir o elevador na montanha, o elevador quebra. Todo mundo esperava que o elevador ia quebrar. Você pega uma rota alternativa para a montanha e você, pronto, chegou. Você chegou no maior pico entre os 9 reinos da mitologia nórdica. Claro que não, porque você tá na montanha errada. A montanha certa fica em Jotunheim, o reino dos gigantes. Mas ali nessa montanha você encontra o Mimir, que é um velho sabichão que foi amaldiçoado por Odin e vai ficar 1000 anos nessa árvore aí. Mas você decapita ele e leva com você. E acaba que ele é uma adição muito boa para nossos protagonistas. As viagens de barco, as viagens entre os reinos, elas ficam muito mais divertidas. Porque o Mimir conta umas histórias e você pode ficar horas ali ouvindo as histórias dele. É tipo ver um vídeo do Tinoca no TV. A Cordilheira dos Andes impede a América do Sul de ter furacão. Mas isso não é exatamente uma verdade. A cordilheira impede outra coisa muito mais desastrosa. Enfim, pulando pra parte importante da história, a gente enfrenta os filhos de Thor, Magni e Modi. Onde você, no final da boss fight, acaba vencendo o Magni, só que o Modi foge. Ele volta um pouco depois e ele fala umas paradas sobre a mãe do Atreus. Acaba que a criança fica puta e ela ativa a Fúria Espartana. Só que ele não aguenta energia e cai no chão desmaiado. E nessa cena, Kratos mostra pra gente como ele não é mais aquele Kratos de antigamente. Ao invés dele perseguir e matar o Modi, coisa que ele claramente faria no God of War 3, 2 e 1, ele pega o Atreus e socorre. Ele leva pra Freya, que não tava indo muito com a cara dele, porque ele tava escondendo do Atreus a sua natureza como Deus e o seu passado de Esparta, mas ela ainda gostava da criança, então ela deixa ele entrar mesmo assim. E aí ela fala assim, você vai ter que buscar o coração do guardião de Helheim. O que é Helheim? É o inferno do jogo. O inferno é esse aqui gelado. E aí o Kratos vai pro inferno gelado, mas o machado de gelo não funciona contra inimigos gelados. Então ele mostra pra gente a melhor cutscene do jogo disparada. Mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será um monstro. Eu sei. Mas não sou mais o seu monstro. Mesmo com os demônios de seu passado, representados por Atena, perseguindo Kratos, ele mostra pra eles que ele não é mais quem ele é de antigamente. Ele passa por Atena com as lâminas do caos e Atena desintegra, mostrando pra gente que Olimpo é um passado que ficou pra trás. E aí ele pega as lâminas do caos, vai pro inferno, mata um monte de bicho de gelo e pega o coração do guardião. Guardião esse que é a pior boss fight do jogo disparada. É horrível, é péssima, é horrorosa. O gigante já é o pior design em combate do jogo. É horrível o gigante. Ele só fica batendo lá, igual o Panguá, você fica desviando dele e acabou. E aí botaram isso numa boss fight. É horrível, é péssimo. Odiei. Kratos, após curar o Atreus, conta pra ele a sua verdadeira face como Deus, mas não conta sobre seu passado como fantasma de Esparta. Agora que Atreus sabe que ele também é Deus, ele vira um babaca, ele vira um cuzão. E aí, isso culmina no próximo ponto da nossa história, onde a gente reencontra Modi e Atreus ainda puto com o que ele falou da mãe dele. Sabendo que ele é Deus, ele decide fazer uma coisa. Ele mata Modi, ele enfia uma faca no pescoço dele e ele morre. Kratos então tenta educar o filho, falando que há consequências sem matar deuses, consequências graves.
Mas como ele não contou toda a verdade na cena passada, o Atreus não acredita nele. Ele fala assim, como você sabe? Como você sabe dessas coisas? No fim, as consequências são apresentadas no próximo jogo, God of War Ragnarok, onde o Deus do Trovão vai tirar satisfação pela morte dos filhos dele. Depois disso acontece muita coisa na história. É difícil até de manter o foco e listar tudo. Tipo assim, primeiro aparece o Baldur, aí o Kratos e o Baldur lutam junto com o Atreus. O Baldur tenta sequestrar o Atreus. Aí o Kratos, pra parar isso, leva todo mundo pra Helheim, o inferno. E aí aparece um monte de alucinações do passado de cada um dos personagens. O Baldur aparece mostrando que ele quer matar a mãe dele e que a mãe dele é Freya, a bruxa da floresta. E o Kratos aparece matando Zeus. Cena do God of War 3. Mas o Atreus vê tudo. E aí o Kratos fica atordoado com a situação. Mas o Atreus ele consegue manter a cabeça do Kratos no lugar. E eles conseguem sair do inferno. E por fim, a gente tem um clímax na história. Onde todos os personagens importantes estão juntos. A gente tem Kratos, Atreus, Freya e Baldur. Onde o Baldur ele quer matar Freya. Porque a gente descobre que foi ela que botou a maldição da imortalidade no Baldur. E o Kratos tenta parar isso. Por quê? Porque o Kratos já passou pela mesma coisa. Ele sabe. Ele já foi amaldiçoado pela imortalidade. E ele também sabe que vingança não leva a nada. Se arrependendo dos seus pecados passados. Fazendo muito melhor que um jogo aí. E aí a gente enfrenta o Baldur de novo. A última boss fight da história principal. Que é uma boss fight muito boa. Ele vira forma de fogo, forma de gelo, e a gente tem que usar o machado de gelo pra atacar o fogo, e a lâmina do caos pra atacar o gelo. É muito divertido, dá uma dinâmica muito legal pra luta. No fim da luta, obviamente o Kratos é vitorioso, mas o Baldur sai vivo. E ele ainda quer matar sua mãe. E a Freya aceita, porque se o único jeito de ver o filho feliz é morrendo, então que assim faça. E aí o Kratos, vendo que não tem salvação mesmo, interrompe um momento bonitinho ali, pai e filho. Mãe e filha. Mãe e filho. E faz isso aí. E no fim do jogo, a gente chega a Jotunheim, a Terra dos Gigantes. Onde o Kratos dá um fim ao arco de redenção dele. Onde ele tira as bandanas dos braços dele, revelando as marcas das correntes de fogo do primeiro jogo, falando que não tem nada mais a esconder. E por fim, a gente joga as cinzas da Fei pelo pico mais alto dos 9 reinos. Enfim, esse é o fim do jogo. Meio anticlimático. Depois do fim do jogo, você ainda pode explorar os mundos, os reinos, né? Você tem o Reino do Fogo, onde tem um conceito muito legal de Câmara dos Desafios ali, mas eu acho que não é muito bem feito, porque demora muito. Você tem tem desafio que demora 5 minutos, assim, e aí você precisa fazer esse desafio 2 vezes, 9 vezes, ou 9 ou 8, sei lá. E aí no fim você chega numa boss fight da Valkyria de Fogo, que é muito legal. Essas Valkyrias que são os bosses opcionais do jogo, que são os bosses mais difíceis do jogo também. Se você achou que não tinha desafio suficiente na história principal, você pode enfrentar as Valkyrias que elas são pra você. O God of War 2018, junto com outros jogos, eu acho que eles definem a geração do PS4. A galera da geração Z, como eu, que tinha 14, 15 anos quando isso saiu, ficava maravilhado com o conteúdo que era mostrado aqui. Além de que é um dos jogos mais aurudos que existem. É muita aura, muita energia que esse Kratos tem. Não mostra isso em outros jogos da série. E não mostra isso acho que em 99% dos jogos que eu já joguei. Mas não mereceu o The Game Awards não. Tá longe de ser o jogo do ano. And the Game Award for Game of the Year goes to God of War. Oh, parei, família! Parei! É máfia! Basta! Minhas considerações finais. Eu acho que o jogo tem uma história impecável, uma direção de arte bizonha, uma das melhores que eu já joguei dos AAA. O jogo tem uma trilha sonora incrível, que eu não falei muito nesse vídeo, mas é ótima a trilha sonora desse jogo. Mas a gameplay deixa um pouco a desejar e o level design tem os puzzles ótimos, mas só isso. O level design é medíocre. E é por isso que a nota que eu dou pra God of War 2018 é um 8 pra um 8. É, por aí. E aí, você gostou da review? Você gostou da minha nota? Comenta aí o que eu devia analisar.
Dá like aí se você gostou do vídeo e me segue no Twitter e no Instagram.